Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais uma live. Hoje, dia 11 de junho de 2020. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje vamos falar de várias questões, tá? O pessoal já vai se preparando. Vamos falar da notícia da semana, que é a elite local recebendo a renda básica. Vamos falar disso, renda emergencial básica, né? Nós temos boa noite Bruna, boa noite Leão, boa noite Rosa, boa noite Dona Solange, né? Pessoal, vai curtindo e compartilhando aí já para a gente poder ter uma boa audiência, porque os debates que a gente vai propor aqui são importantes, né? Não é só para que, enfim, para que chegue a mais pessoas, né? Boa noite, Ricardo Tomazini. Salve, Vila das Fontes. Um dia vamos emancipar, né, Ricardo? Acho que merece, né? O pós-pôr do sol mais lindo do mundo fica no bairro das Fontes, em Soledade. O Ricardo sabe disso. Todo mundo que mora no bairro das Fontes sabe disso. E alguns que não moram também sabem disso. Vamos falar da questão das alianças municipais. Vamos falar um pouco do nosso programa de governo, da nossa pré-candidatura, né? Já começamos a debater, falar um pouco sobre a conjuntura da pandemia, enfim, várias coisas. Buenas, Leão. Isso aí, vamos fazer uma bela live. Nos ajude aí, vamos compartilhando, comentando. Cirano França, Felipe Souza, Cidriana Lauter, olha os parentes entrando aí, aqui do Rincão dos Lauter. O que achou? Pessoal, vamos lá. Curta e compartilhe para que a gente chegue a mais pessoas. Bueno, pessoal, a notícia da semana que causou bastante alvoroço, não só em Soledade, mas em todo o país. Na verdade, essa notícia estava anunciada e naquela live que eu fiz, inclusive, do lançamento do livro Eu Comprei um Cavalo, eu falei que 1/3 da classe média e alta já se tinha essa informação, né? Por pesquisa, inclusive, de veículos que não são de esquerda, veículos como o Valor, que é um veículo de direita, tá? Boa noite, Luiz Carlos Moraes de Góes, mas a popular Ananias, a Jacira Malaquias e o Wagner Cavalini, Marley Sartori, Denilson Paz, mas Denilson. Grande abraço a todos e a todas que estão nos acompanhando, né? A gente já alertava que isso já se sabia, que boa parte, 1/3 para ser mais exato, da classe média e da classe alta do país tiveram a coragem de acessar o Renda Básica Universal. Eu inclusive fiz um texto, tá na minha página e tá no Facebook também, denunciando essa situação. Eu considero uma denúncia porque no texto, e eu não sou neutro shampoo, tá? Eu não sou neutro, eu tenho opinião sobre as coisas, a minha opinião, ela tem sim, com base naquilo que eu penso, que é um pensamento de esquerda. Aliás, a única pré-candidatura de esquerda desta cidade é esta que vos fala. Boa noite, Renata Silveira Arruda, boa noite, Liette Guarda, Robson Soares, sejam todos bem-vindos, Margarete Berté, Pedro Ranzi, porque a gente não pode escamotear. Quem se diz neutro na política está mentindo, gente. Todo mundo tem uma opinião política mais à esquerda ou mais à direita. Esses que vêm, né, um pele de bom moço, geralmente são de direita e fazem opções à direita e não vão comentar sobre o renda básica ser acessado por a classe média, por parte da classe média, não é toda a classe média também, né? Por parte da classe média e por parte da classe alta, não vai comentar porque tem compromisso com essa gente. Porque tem medo deles. Ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Eu não tenho nenhuma das duas coisas, né? Porque eu entendo que isso está errado, tá? Mas eu já vou explicar por que eu entendo que isso está errado, né? O problema não é o fato de alguém da classe média que de repente precisava neste momento, por conta da pandemia, que foi é um momento triste nas nossas vidas, de todos nós, né, ter acessado. O problema é que essa gente sempre falou mal do Bolsa Família, então vamos olhar pela lógica do pobre, que está lá, que não conseguiu acessar, ou até conseguiu, mas sempre foi chamado de preguiçoso, de vadio, de não sei o que, por essa gente, da elite. E aí, quando ele vê, não, mas aquele cara rico, aquele cara que tem caminhonetão, aquele cara que tem milhas nos bancos, acessou os R$ 600. Mas como é que o cara não vai ficar indignado?
Mas é impossível o cara não ficar indignado, né? Agora, se essa classe média, que alguns evidentemente, gente inclusive com alguma formação, precisou porque realmente viu que precisa de política social, se era contra o Bolsa Família e as outras políticas afirmativas, deixe de sê-lo. Se sempre for a favor, parabéns pela coerência. Nós não estamos aqui para destruir reputações de ninguém, não é esse o meu objetivo com esse debate. Aliás, eu estudo para chegar nesse debate. Eu hoje escutei, por exemplo, a Mônica de Bolle, que é uma economista de direita. E ela diz, nós podemos sim ter renda mínima no Brasil, para além do Bolsa Família, que deve ser mantido. E ela diz que tem que parar com essas frescuras, que o Guedes essa semana quis trocar de nome o Bolsa Família, né? É ciúme do PT, né? Uma coisa assim que o PT é o centro do universo, né? Para essa gente. Enfim, ela diz que nós podemos dar uma renda básica universal, ou seja, para todas as crianças de 0 a 6, para todas as famílias com crianças de 0 a 6 anos, de meio salário mínimo, isso representaria 1,5% do PIB, e isso não causaria nenhum problema à nossa economia, e pelo contrário, geraria gerações, né, que vem pela frente com mais saúde, com mais educação, com mais capacidade. Ah, tu acha que não é mais educação? Uma casa que pode ter comida, sem se preocupar, né, em faltar boia. Né? E aí sim, porque quando falta boia, tu não vai ler nada, meu filho, tu vai atrás da boia. Se tem boia, tu vai poder ler, tu vai poder ver um filme, tu vai poder ter outras perspectivas na tua vida. Né? Mas aí serviu essa semana, aí, que foi praticamente na terça-feira, que essa lista veio à tona, e pessoas se justificaram das mais variadas formas, alguns que ficaram com vergonha. E eu não estou aqui para dizer que de repente essa vergonha não seja legítima. Alguns disseram que não foi eles que acessaram, etc. Não vou discutir questão pessoal de ninguém aqui. O fato é que isso rememorou o que aconteceu agora 3 meses atrás, mais exatamente no dia 29 de março, no aniversário da nossa cidade, quando veio à tona aqueles áudios que parte da elite, já tinha havido uns um pouco antes do dia 29, mais precisamente no dia 25 ou 26 de março, né? Um dizendo que os velhinhos poderiam morrer, e meio que passou batido, mas eu acho que as pessoas lembram uma discussão entre o Deus de Soledade, né? O Deus de algumas pessoas de Soledade, né? Que inclusive tem um candidato que é o dele, né? É o ventrículo dele, né? E um deputado, que é o deputado aqui, que depois mudou de opinião e agora continua mudando de opinião e mandou tomar cloro de piscina, né? Esses são os fatos, eu tenho isso em áudio, gravado, falado na Rádio Cristal em Soledade, não estou inventando. Porque eu não faço debate político inventando, porque eu não quero que invente nada de mim também. Eu quero debate político na real. E esse falou que os velhinhos poderiam morrer, que faz parte da vida. Isso não é nada mais, nada menos do que nazismo. Meu pai e minha mãe são de idade, eu não quero que morram. Os seus pais, as suas avós, os seus tios e tias, eu não quero que morram. Ah, morrer todo mundo vai. Então pode sair matando as pessoas na rua, todo mundo vai morrer. Que raciocínio mais simplista. O nazismo, quando chegou na Alemanha, ele chegou primeiro para as pessoas com deficiência. Não foi para os comunistas, não foi para os de esquerda, foi para as pessoas com deficiência. Eles resolveram matar as pessoas com deficiência porque entendiam que essas pessoas eram um custo para o Estado, e somente um custo para o Estado. Portanto, eu nunca vou concordar com fascista. A minha tese é como diz o Ernest Hemingway. Perguntaram para ele se ele era socialista. Ele disse, eu não sou socialista, eu sou antifascista. Desde quando tu é antifascista? Desde que eu conheci o fascismo. Simples assim. Né? Então essa elite local que sempre falou mal dos programas sociais, eu vou citar muito o Bolsa Família porque é o mais latente deles, né? Ela vai e acessa. E isso é para quem está passando fome, gente. Ou para quem tem, claro, é possível. Eu não quero fazer julgamento pessoal. Então, claro, a pessoa de repente ali que era da classe média, mas teve seu negócio inviabilizado. Tá, até pode. Mas gente com autos, gente com caminhonete nova, gente com milhas nos bancos, não dá para aturar. Gente como aquele caos que eu contei, quem não leu pode ler ali do Seu Ético, aquilo ali é inspirado numa história real. Tá? Eu tenho um cidadão aqui em Soledade, e na região tem outros, eu fiquei sabendo depois, que com altas produções agrícolas e escreveram suas esposas. E a maioria escreveu esposas e filhos.
É uma covardia, não quiseram nem botar o nome deles, botaram dos filhos. E como é que essas pessoas conseguiram acessar? Porque metade é legal, ou seja, a pessoa é autônoma e tal, tinha o direito, mas tinha uma renda mínima de 525 per capita e 3 mil e pouco por família, que eles burlaram. E burlaram por quê? Porque eles já burlam o imposto de renda. E é gente que arrota contra a corrupção. E é gente que não vota no PT, não vota em mim, que vai ser a única, que será no futuro, né? Ainda é uma pré-candidatura, a única pré-candidatura de esquerda. E é por isso que vocês não vão ouvir das outras 3 candidaturas nenhuma crítica dessas pessoas. A essas pessoas ou a esta situação. Porque eu nem critico as pessoas, eu critico a situação. Nós precisamos evoluir socialmente para chegar num mundo em que a gente não passe por essa situação, né? Que as pessoas tenham solidariedade. Eu disse, inclusive, disse em live, está gravado, quem quiser olhar, todas as minhas lives estão gravadas. Porque cada um é responsável por o que fala, inclusive este que vos fala. Eu disse, quando iniciou a pandemia, que eu esperava que a elite soledadense ajuntasse pelo menos 500 mil reais para ajudar os pobres. E eu acreditava nisso. Eu não fiz isso. E quem disser assim, bobo de ti, que acreditou, olha, se eu tenho que dizer, verdade, tu tem razão, né, tia? Verdade, eu errei feio essa. Eu errei feio porque eu acreditava de que nem que fosse para se exibir. Porque quando iniciou a pandemia, que parou, dia 20 de março, gente, os nossos pequenos pedreiros já estavam parados e já estavam com problemas financeiros e de fome há muitos dias, há pelo menos 20 dias. Tá? Pelo menos 20 dias, vamos botar 20, mas era mais já. Tá? Então essa gente já estava precisando de cesta básica. E aí nós vamos criar o Comitê Solidariedade, que o Leão que está nos ouvindo aqui foi um dos coordenadores e outras pessoas. Nós arrecadamos ali, né, Leão, em torno de 27, 28 mil reais. Em uma live que eu vi da Rádio Cristal, arrecadaram 42 mil reais através do Rotary. Ou seja, eu errei feio, não chegou a 100 mil contando as igrejas e outros grupos que também arrecadaram. Então é muito pouco, gente. É muito pouco, eu esperava muito mais, porque se Soledade tem bastante gente pobre, tem. Quem conhece essa cidade, e eu conheço casa por casa dessa cidade. Eu não sei o endereço, que nem o Lúcio sabe, mas eu conheço, né? Eu tenho amigos, eu tenho a minha vida. Eu não sou daqueles que é da Ipiranga ao centro. Eu conheço o pessoal do interior, eu conheço as casas, eu conheço eles pelo nome, né? E eu sei onde o sapato aperta. Então é óbvio que para as pessoas tomaram mais um baque. E é uma coisa bem difícil da gente entender, como a gente que já viu as pessoas chamando os pobres de bosta, a gente ainda se choca quando eles vão lá, parte deles, né, não é da mesma família, né, mas é parte da sua classe social, né, vai lá e acessa um benefício que é para matar a fome, né, que é para matar a fome. Então, é realmente indignante. Mais uma pergunta aí, né, em relação a isso, né, rememorando tudo isso, né, fazendo uma digressão histórica, né? Então, gente, eu lembro muito do Pepe Mujica quando eu faço esse debate. Aqueles que dormem bem, comem bem e têm bons salários, eles geralmente acham que o gasto social é muito, né? Agora, aqueles que precisam, né, têm que lutar para que as políticas sociais sejam efetivadas. E quando eles bloqueiam uma política social, que o sonho deles era acabar com o Bolsa Família, eles vêm para bloquear outras políticas sociais. Eles vão vir para querer taxar o SUS, tá? Eles vão vir para querer taxar o acesso à educação. Nós já tivemos experiências. Começar a cobrar para tirar xerox na escola. É tudo embrião. Não é que você já conta que tu ajudar a tua escola. É que a escola tem que ser pública. É que a unidade básica de saúde tem que ser pública. É que o SUS tem que ser público para atender aquele que não tem 5 pila no bolso para dar na hora que lhe pedem. Porque não tem que lhe pedir, tem que lhe atender, porque é um cidadão deste país. E esse país pode atender. Tá? Deve atender. E essa é a nossa luta diária. Tá? Então, me desculpa, teve gente que tentou rebater esse texto que eu fiz. Mas e o PT? Tá, o PT não é o seu ético ali, que é o personagem do coisa. Mas os argumentos, então fala. Tu não é a favor de política pública, mas é a favor de subsidiar a produção. Não é a favor do Bolsa Família, mas é a favor de subsidiar a produção de soja. Por quê? Porque tu planta soja. Porque não é tu que precisa do Bolsa Família. Porque se fosse tu que precisava do Bolsa Família, tu era a favor.
E onde é que fica a solidariedade? Aqueles que são contra aumentar o salário mínimo, por que são contra? Né? Se boa parte da população vive de salário mínimo da Previdência Social. Então nós temos que olhar as questões no conjunto. Né? E esses que se dizem tão preocupados com a questão do recurso público e dizem que política de renda mínima ou renda básica ou Bolsa Família não pode chegar a mais pessoas porque não tem. Pergunta para eles se já acessaram 1,3 trilhões que o Guedes liberou para os bancos para chegar nas empresas. E que ele disse depois, lá na fatídica reunião do dia 22 de abril, que não é para as pequenas empresas. E empresários de solidariedade, eu vos digo, todos, incluindo os ricos daqui, vocês a nível de Brasil são as empresas pequenas que o Guedes estava falando, abençoadinhos. Vocês são as empresas pequenas que eles estavam falando. Vocês não são o velho da van, o cara lá do Habib's. Vocês não são. Vocês são pequenos a nível de país. E o Guedes disse, não estou com vocês. E vocês ali, alguns de vocês, né? Faça-se o corte. Alguns de vocês. Também estamos falando aqui de 1/3 da classe média que acessou renda básica. E não é todos também, né? Tem pessoas que não fizeram isso, né? E estão de parabéns por não ter feito isso, né? Não fizeram errado. Tá? Então, pessoal, curtem, compartilha. É importante chegar essa mensagem mais longe. Geizinha, boa noite. Abençoadinha do meu coração. Boa noite, amor. Renata Silveira Arruda tá dando boa noite. Mateus boa noite, Renata. Marco, boa noite. Comandante Matheus. Ana Júlia, boa noite, companheiro. Conte comigo sempre. Abraço. Boa noite, Julinha. Um abraço. O Geroni dos Santos, um abraço. Geroni, mas quantas vezes nós falamos que temos que mandar um abraço pro Geroni. Geroni, um grande abraço. Obrigado aí pela companhia de sempre, né? Sempre nos acompanhando, compartilhando, ajudando a divulgar. Diego Marcos Godoy. Ô, Diegão. Margarete Obrigado. Berté. Margarete. Só mandando um abraço, dando boa noite. Que bom, Ana pessoal. Ferronato Boa noite. Fagundes. Ah, Joaninha. Tem mais algum comentário ali? Ó, o Felipe Borges ali, ó. Quero acreditar que essas pessoas não vão criticar mais os benefícios sociais. Eu também quero. Né? Mas meu amigo Felipe, eu há 2 meses atrás, está gravado isso, eu acreditei que eles doariam pelo menos 500 mil reais para mitigar os efeitos da pandemia. Eu digo eles, eu digo classe social, né? Os ricos da cidade, classe média alta, gente que tem grande faturamento. Ou seja, eu sou meio otimista demais, né? Mas prefiro ser assim, prefiro acreditar no ser humano como o amigo também está acreditando. Peraí, agora que atualizou para mim o comentário. Boa noite, Onero. Celso, Fernanda Schneider, boa noite. Celso Sganzerla. Ô, Celso. A solidariedade, um tema que precisamos recuperar. A sociedade capitalista admite a solidariedade quando é para fazer caridade, para massagear a consciência, diminuindo a dor que a exploração e a desigualdade social causam em suas vidas. Por estas e por outras que precisamos debater e construir solidariedade entre a classe trabalhadora. Exatamente. Tem uma diferença que o Celso é meu companheiro de muitos anos, né? E eu aprendi isso dentro da Igreja Católica, tá? Nas pastorais sociais. Há uma diferença muito séria entre solidariedade, que é realmente se importar, aí vem o que o Cortella diz, vindo do coração, né? Se importar com os seres humanos, e outra é a caridade, que ela muitas vezes ela é só para tirar o peso das costas, que é aquele negócio de dar brinquedinho no Natal, como se as pessoas não comessem o resto do ano, né? E eu não estou criticando quem dá brinquedo no Natal. A questão é, temos que dar presente no Natal, na Páscoa, mas temos que lembrar que essas pessoas precisam de escola, precisam comer, precisam de vestimenta todos os dias do ano, né? E é uma tarefa nossa exigir políticas públicas. Eu sonho com o tempo que a gente exija políticas públicas de renda mínima, não só de renda emergencial, que é renda mínima. Esse cálculo da Mônica de Bolle, que é de direita, ela diz para todas as crianças do país, meio salário mínimo é 1,5% do PIB e tem que manter o Bolsa Família e mais esse, para todas as crianças. Para nós construir uma geração sem fome. Uma geração sem fome é uma geração com mais capacidade de viver em sociedade. Né? Essa é a luta. Né? Nós viramos... Toda a política social virou coisa do comunista no Brasil. Né? E os sociais-democratas onde é que estão? E a democracia social burguesa? E a democracia liberal, eles querem acabar com tudo isso. Agora fizeram um MP para nomear reitor, cara. Mas o que é isso?
É a segunda ou terceira tentativa de intervir em universidades, as nossas universidades mostrando, inclusive as filantrópicas, como é o caso da Universidade de Passo Fundo, é filantrópica, tá? Recebe incentivo do governo. É privada, mas recebe bastante, inclusive, incentivo do governo. Criou um respirador agora, essa semana aí, apresentaram, um custo muito menor que os demais respiradores. Então precisa de universidade, tá? Precisa de instrumento público, precisa da Fiocruz, precisa de instrumentos do Estado para atender às necessidades do povo. Essa história de que não precisa de Estado é uma falácia. Né? Inclusive tem pré-candidaturas aqui que dizem mais com menos, diminui o Estado. Então vão fechar a unidade básica de saúde. Tem duas num bairro, tem duas, no Botucaraí. Vão fechar uma? Na nossa proposta não está fechar nenhuma, está melhorar as duas. Criar as condições para que as pessoas realmente sejam atendidas e bem nessas unidades e em todas as outras. Né? Não fechar nenhuma escola, transformar a escola em pontos de cultura, inclusive. Nós temos o centro cultural funcionando bem, nós vamos falar depois disso, mas nós precisamos de pontos de cultura nos bairros. Para quem não pode ir no centro, para quem tem problema de mobilidade urbana, para quem não consegue chegar nos lugares. Enfim, nós precisamos levar as políticas públicas àqueles que mais precisam. Renata Silveira Arruda. Boa noite, Renata. Pois é, o que penso é exatamente isso, a indignação maior a respeito do auxílio. Penso eu, a pessoa fala muito mal do Bolsa Família e no momento oportuno vai lá e acessa esse valor, que para eles é mixaria e pro pobre de verdade é o rancho do mês, para a família. Daí esses bonitos nunca imaginaram que isso ia vir à tona. Daí me pergunto, essas pessoas de posses, como fizeram para passar nesse cadastro? Elas tem duas coisas. Uma, eles provavelmente burlaram, né? Mentiras de informações? Sonegaram informações porque eles já sonegam IR. Porque ele tem o critério. Tem direito. Alguns até teriam, de classe média, mas de classe alta nenhum. Porque ele tem que ter uma renda per capita menor de R$ 522,50. Ou familiar de 3.135. Então não teria como chegar. Então eles sonegaram informações, sim. Tá? Agora, aqueles que eventualmente por um motivo ou outro tinham direito, aí vai da consciência, né? Esperava-se mais consciência dessa gente também. Tá? Renata, mas é isso, tem que se indignar e tem que se indignar muito. E eu vi, a justificativa maior é aquela que está no meu texto. Mas eu pago imposto a vida inteira. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto, sobretudo quem paga sobre o consumo, então quem paga mais é os pobres. Porque quando o imposto é sobre o consumo e não é sobre a renda e não é sobre o patrimônio, gente, o que acontece? Por mais que a gente coma uma agulha no final de semana e o cara coma uma picanha, dá uma diferença de 30 pila, tá? Mas não dá uma diferença, essa diferença é menor do que a diferença do que ele ganha no mês, que é 40, 50, 60 mil, do 2, 3 mil que o trabalhador ganha. Então é desigual a tributação no país, porque ela é sobre o consumo. Tu tem que comer, tu sendo pobre tu tem que comer, e o rico tem que comer igual. O que ele come mais do que tu? Carne, um arroz de primeira, uma coisa, né? Lembrando que antes do Lula a gente comia carcaça, né? De galinha, aquela que é para exportação agora, né? Pois é, mas melhorou. Então o que faz? Quando o imposto, ao invés de ser sobre a renda, sobre dividendos, que nós nem temos imposto sobre isso, e sobre o patrimônio, o cara ter um iate e ele não paga nada de imposto. E tu ter teu carrinho aí suado e paga, né? Então essa é a diferença. O cara tem um grande patrimônio, né? O que se paga de ITR nesse país, né, cara? As grandes propriedades pagam 1.000 cruzeiros de ITR, é uma vergonha, né? E imposto, quando as empresas falam que pagam imposto, quem paga é quem consome. As empresas recolhem. O empresário paga imposto quando ele consome. O resto ele recolhe. Quem paga é tu que está lá consumindo o produto. O empresário faz um serviço para o governo que é recolher. Diz, olha, eu paguei ICMS de 10 quando eu comprei a mercadoria, vendi a 15. A diferença entre o ICMS que eu paguei e o que me pagaram é tanto, eu vou pagar. Eu sou até contábil, nessa aí ninguém me pega, meu galo. Tá? Então essa gente vem e paga imposto, todo mundo paga. Tá? Essa não é desculpa e não pode ser desculpa para acessar os R$600 que era para matar a fome do povo. E quando ele dizia, mas não impediu que outros recebessem, mas impediu que esse dinheiro ficasse no caixa para ser investido em saúde e educação, ou vocês esqueceram daquele discurso que corrupção é deixar as pessoas sem saúde e educação? Esqueceram? Ou só vale para quem visita apartamento?
Não, né? Tem que valer para todo mundo, para toda hora. Matheus Demarco. Mestre comandante Matheus. A infeliz cultura da casa grande e dos capitães do mato, que ainda predomina em nosso país. Eu estou escrevendo um texto, Matheus, sobre... É um texto, a proposta é ser um livro, né? E ele começa no dia 29 de março com aqueles áudios famosos aí, sobre o baque que foi na nossa cidade, aqueles áudios, né? E a resposta que teve uma resposta da Tere que foi, assim, muito boa, né? Muito consistente, né? Eu comecei a escrever ali. Hoje, quando eu escrevi isso, nada impede que alguém da elite seja alguém que defenda as políticas sociais, que defenda um Estado, o combate às desigualdades sociais. Infelizmente, não é isso que a gente vê enquanto classe, né? Mas, infelizmente, também tem muito trabalhador que pôs de capitão do mato, que fala mal da sua classe, que acha que, né, que é capitão do mato. Infelizmente, é o melhor termo, né, para a gente designar esse tipo de pessoa, né, que existe também na nossa sociedade. A dona Maria Lourdes Queiroz da Silva, nossa grande Azar, dona Maria Lourdes. Ela disse que a filha dela está até hoje em análise. Pois é. Aí acontecem essas distorções, aí não tem como as pessoas não se indignarem. Eu gostaria que vocês se indignassem mais ainda, né? E saber que essas questões se expressam na política, gente, né? Quando eu fiz esses textos, veio uma senhora lá, mas esse texto é pura política. Tu quer coisa neutra, compre sabão, shampoo, né? Porque eu não sou neutro. Nunca fui, nunca vou ser. Eu tenho opinião sobre as coisas. Leão Gonçalves. A opinião dessas pessoas sempre teve dois pesos. Sempre vai depender da conveniência e de seus interesses. Exato. Quando eles falam, o Estado não tem que investir, mas subsidiar a produção, pode. Porque daí é o brinco deles, né? Então, gente, é realmente bastante complicada essa situação. Mas estamos num país, né, bastante desigual, né? Houve melhores nas desigualdades no período do Lula-Dilma, mas hoje essa desigualdade tem aumentado propositalmente, né? Eu prometi falar sobre os militares, tá? E curta e compartilhe, não esqueçam de curtir e compartilhar para que chegue a mais gente, tá? A mais pessoas a nossa mensagem, né? E muitas teses sobre os militares, gente, mas eu tenho uma tese que é mais ou menos o que eu falei na live da semana passada. E isso também não impede que tenha militares comprometidos socialmente, não impede que tenha militares muito bons, muito sérios e muito dignos. Mas o que está acontecendo agora é um novo golpe. Os militares estiveram nos golpes desde 1897, no golpe da República. Sempre estiveram. Ou nós vamos esquecer, porque o Brasil tem... A Eliane Brum fez um texto maravilhoso, ela chama Brasil sofre do fetiche da farda. É isso, gente. As pessoas acham que botar uma farda, o cara vira honesto, o cara vira bom. E os caras estão no governo federal com 3.000 cargos no governo federal, é mais que um partido político. E eu não teria problema se eles fossem um partido político deles, vêm a limpo, falam o que pensam ou o que defendem e são votados e são eleitos. Mas eles não foram eleitos, estão lá. 3.000, e nós esperando que eles digam alguma coisa quando o Bolsonaro se comporta mal, e ele sempre se comporta mal, né? E nós ficamos esperando que os militares façam alguma coisa, e a parte da esquerda chegou a dizer, não, o Bolsonaro está tutelado pelos militares, não está nada, estão tudo junto, o Bolsonaro é cria dessa gente, tá? Então, há um descompasso enorme no país, uma crise política enorme, e os militares são culpados sim, e essa história de que existem setores, né, mais esclarecidos, os militares, estou esperando para ver, porque essa semana nós vimos um ministro que não sabe o que é hemisfério norte, o que é hemisfério sul e o que é inverno, ministro da saúde querendo esconder os dados, já vimos isso em 71 a 74 com a questão da meningite que eles esconderam, e a meningite atacou inclusive gente na região. As senhoras mais de idade, que digo as senhoras que são mais ligadas, deveria ser senhoras e senhores, né? Mas infelizmente as mulheres, infelizmente eu digo que deveria ser os dois, tá? Mais ligados à questão da maternidade, elas vão lembrar vizinhos e parentes que foram sofrendo com a meningite. Aqueles dados sumiram, gente, né? De 71 a 75. Tanto que, por pressão, o presidente da República na época, o Geisel, aí pegou e fez uma lei dizendo que não podia mais ser omitir dados. Pois agora eles querem voltar a omitir dados. Então não dá para ter esperança. Isso é um governo civil e militar que nós estamos vivendo. E quem apoia essa gente é cúmplice dessa gente. Eu não tenho problema se tu apoia e tal.
Só que o seguinte, aí tu tem outros 3 pré-candidatos aí, né, para apoiar. Agora, aqueles que não apoiam, que acham que o governo tem que ser sério, que tem que ter os dados, os números certos, né, e não omitir nada da população, né, e que quem quiser governar que seja eleito, não tem problema também em perder a eleição. Quem ganhar a eleição, né, não tem problema, vai lá e governa com o seu programa de governo. Agora, não é essa coisa de não se eleger e ir lá e tomar conta do poder, que nem os militares fizeram em 64, fizeram contra o Getúlio. Quem iniciou o golpe contra o Getúlio foram os militares. Foi o ministro da Guerra que traiu o Getúlio e depuseram eles antes de se matar. E aquele tiro no peito dele foi um ato político. Tô com a camiseta do Vasco hoje, inclusive, o Vacaria já mencionou ali o Vascão, né? Tô com a camiseta do Vasco porque a torcida do Vasco sempre foi uma torcida que teve grupos de esquerda, inclusive o São Januário era o estádio onde o Getúlio fazia os seus comícios. Né? Então, homenagem hoje à torcida antifascista do Vasco e a todas as torcidas antifascistas do Brasil, incluindo as do Inter e do Grêmio. Né? E do Grêmio. Sou colorado, mas incluindo as antifascistas todas. Todas. Lembrando que a primeira torcida não homofóbica, né, que surgiu de combate à homofobia, foi a do Grêmio. Né? E eu valorizo isso. Tem gente que faz corneta disso. Não, isso é um valor. Né? Aliás, nós da esquerda temos que começar a debater essas questões de valores. Porque essa gente fala de família, só gente de direita pode falar, mas que família é essa que eles defendem? Que se tiver um homossexual eles excluem? Se casar com negro eles excluem? Não! A nossa família, se tiver homossexual, a gente acolhe. Porque as pessoas são ou não são homossexuais e pronto. E é assim, a vida é assim. Né? E se as pessoas têm direito de casar e se relacionar com todas as pessoas, brancas, pretas, amarelas. Né? E nós temos que combater isso no dia a dia. Por isso eu falo de família, sim. A esquerda tem que voltar a falar de família. Quero discutir família com essa gente de direita. Que família que eles defendem? É uma família que exclui aqueles que eles acham que é indesejados? Não, nós vamos discutir. E todos esses pontos vamos discutir. Porque aqui medo não há. Pode, e a gente se dedica. Pode não ir muito, né? Tem as suas limitações, mas medo não há. Tá bem, pessoal? Só para concluir, gente como o general Heleno, cara, tem cargo importante do GSI no governo do Bolsonaro. Esse Pazuello aí, que não sabe nem o que é a linha do Equador, né? O general Heleno é um desqualificado. E nós ficamos aí, os militares vão botar ordem. Que ordem? O quê? Mas que ordem? Mas pelo amor de Deus, uma gente que não fez bem o primário. Nada contra quem não fez o primário com consequência da sua vida, mas aprendeu a ouvir, a escutar, a fazer conta, a perceber a realidade da sua maneira e da sua forma. Mas dizer que essa gente é qualificada porque tem 4, 5 estrelas? Não, senhora. Não, senhor. Né? Qualificado foi o Lula, que olhou para todo mundo, que mesmo sendo, né, suas dificuldades, obviamente, de formação, foi atrás das coisas, ouviu e atendeu, sobretudo, aqueles que mais precisavam. Então, transformar essa ladainha em política, né? Porque ela é política. Jesus Cristo não veio aqui, né, para fazer milagre, ele veio para mostrar um novo reino. Um novo reino se constrói com a solidariedade, não é, meu amigo Celso? Geizinha. Christian Sangalli. No soledadismo, só cabe às grandes corporações. Eles se acham grandes, mas na verdade apostam na manutenção do não desenvolvimento da cidade, a fim de manter a mão de obra barata. A mudança da matriz produtiva do município vai ser um grande divisor de águas. Concordo, Cristian. Acho que tem essa coisa, não adianta. Há uma sensação das pessoas há muitos e muitos anos nisso. Né? Falando nisso, nós vamos ter essa questão dessa empresa dos frangos aí, né? É uma boa, né? 1.500 empregos estão prometendo, tem envolvimento do governo do estado e tal. Mas nós vamos ter que pensar em desenvolver outras pontas, nós vamos precisar de um novo distrito industrial, nós vamos ter que comprar uma área, fazer um novo distrito industrial, os próximos prefeitos vão ter que fazer isso, vai estar no nosso programa de governo, construir um novo distrito industrial para as nossas pequenas empresas, para que elas possam se instalar e se desenvolverem e para que a gente esteja preparados para o desenvolvimento. Eu digo isso há muito tempo. Né? As pessoas pensam que o empresário vai para a cidade porque é amigo, porque comeu churrasco com não sei quem. Não, elas vão porque elas querem ganhar dinheiro e tem que estar estruturada essa cidade. Imaginou se nós não tivéssemos esses 15 hectares ali prontinhos para essa empresa se instalar? Trabalhei muito para liberar aquilo ali no governo do Tarso. Eu era chefe de gabinete aqui e trabalhei muito para liberar aquela área.
Tá? Do ponto de vista histórico, tem algumas coisas que me orgulham nessa cidade. Ter trabalhado pela liberação daquela área ali, a questão ambiental foi aprovada com um extenso trabalho da minha parte e de tantos outros da prefeitura e da sociedade, e ter defendido o Centro Cultural. Que o Centro Cultural era para ser um espaço administrativo da Secretaria da Educação, e nós, em 2 vereadores, lutamos contra 11, e hoje o Centro Cultural é um centro cultural e funciona bem, e há de funcionar ainda melhor. Evandro Scariotti. Boa noite, Alisson. As políticas de transferência de renda são fundamentais para movimentar o comércio local. Pessoas com renda mais baixa tendem a aplicar os recursos onde residem, dinamizando o comércio local. Exato. Eu vi uma propaganda de um adversário dizendo para as pessoas dos 600 pila gastar no comércio local. Eu fiquei imaginando o cara pobre ali, né? Sem comida, sem dinheiro, ele ia pegar um ônibus e ia ir para Passo Fundo gastar no shopping, né? Não, né? As pessoas pobres gastam no mercadinho da vila, gastam na sua cidade, tá certo, Evandro. Inclusive o Evandro deu uma ideia aqui para o nosso plano de governo, já temos algum esboço do nosso plano de governo, né? E o nosso plano de governo, primeiro, ele é baseado é inspirado em algumas pessoas e em algumas trajetórias. E a primeira trajetória que ele é inspirado é na trajetória do Olívio Dutra, né? Que inclusive teve de aniversário ontem, queremos parabenizá-lo porque é um exemplo para todos nós, de pessoa digna, honesta, que sempre lutou pelo povo e com o povo, né? E por que eu olhei? Porque nós precisamos ampliar a participação popular, retomar velhas pautas como o orçamento participativo, debater a transparência. Tu imagina se não fosse a transparência, que é uma conquista nossa, essa lista nunca ia chegar na nossa mão, gente. Nós nunca ia saber. Aliás, essa gente que pegou e não precisava, né, eles jamais imaginaram que o povo ia ficar sabendo o que eles pegaram. Por isso que uns quantos ficaram com vergonha e tem lá suas justificativas, aí é o problema deles, né? Para mim não precisa justificar. Eu já tenho a minha opinião, né? Mas tudo bem, né? Agora, nós precisamos ampliar a participação popular, ter mecanismo, o orçamento participativo e a forma como ele vai acontecer, nós vamos debater muito, mas vai ter pelo menos 4 instrumentos dentro do orçamento participativo para o cidadão e a cidadã participar. No nosso programa do governo estará prevista isso. E a questão da educação, gente. Nós vamos trabalhar, a escola vai ser, além de um centro de educação, um centro de cultura, né? Sobretudo as escolas municipais, nós vamos levar, sim, as oficinas do Centro Cultural para as escolas, nós vamos fazer da escola um articulador, um centro articulador da comunidade e vamos investir muito em educação. Por isso, a nossa segunda inspiração, juntamente com o Olívio Dutra, a nossa inspiração é o Leonel de Moura Brizola, né? E eu sei da importância que é isso, porque eu escuto a minha mãe a vida inteira dizer que ela estudou graças a uma brizoleta que foi aberta perto da casa dela. Muita gente na época deveria ter dito pro Brizola, mas que loucura, mas vai abrir escola em tudo que é lugar nesse país, nesse estado, não vai dar certo, é gastar dinheiro à toa, essa gente não adianta lidar. E a minha mãe foi alfabetizada graças a uma brizoleta no interior de Getúlio Vargas. Acho que chega, né? Betty Giacomini, mãe da Jéssica. Oh. Tem muitos que aproveitam a pandemia para tirar vantagem. O que conta são as atitudes. É aí que se vê como as pessoas realmente são. Exatamente. Obrigado, dona Beth. Assim, ó, gente. Curta e compartilhe, né? Para essa mensagem chegar mais longe. E falando do Evandro, não. O Evandro deu uma ideia aí fundamental, gente. Um vale-feira para os servidores públicos. Tem candidato que fala muito em número de servidores públicos, né? São cerca de 900, né? Se nós der um vale-feira de 20 pila para cada um, ele vai ir na feira gastar, na feira do agricultor, né? Isso dá 18 mil por mês. E isso vai dinamizar a feira, vai gerar emprego e renda, vai fazer inclusive a produção de alimentos na cidade aumentar, porque as pessoas vão se sentir instigadas a produzir alimento. Produzir seu queijo, salame, pão, bolacha, né? Frutas, etc. 20 pila, gente. Dá para fazer. Inclusive, dá para ampliar. O Leão deu a ideia de fazer uma moeda para isso, né? Pode ser também, ou podemos dar um plus no Bolsa Família de 20, 30 pila. A pessoa vai ir comprar na feira, vai comprar moranga, batata, mandioca, aipim, melado, né? E isso vai dinamizar, e esse dinheiro volta para a sociedade, já está aprovado. Isso, economia de direita ou de esquerda, isso volta em forma de imposto, em forma de emprego, em forma de bem-estar social. Nós vamos estar também no nosso plano de governo essa questão do Vale Feira, uma das coisas que eu mais
considerei mais genial de tudo que a gente já debateu aí nesses dias que nós estamos debatendo a construção do plano de governo, né? Essas outras candidaturas vão dizer, não, mas é só cortar meia dúzia de CC. Se nós cortar meia dúzia de CC, provavelmente nós vamos cortar em torno de 10% dos CCs, vai ser para fazer isso, por exemplo. Para esse dinheiro chegar na população mais pobre. Não vamos poder fazer no primeiro ano com os funcionários públicos, talvez a gente possa fazer com os beneficiários do Bolsa, mas com os funcionários públicos não vão poder fazer, porque o Guedes fez uma lei, a 173, tá? A 173, lei complementar 173, que impede qualquer vantagem, mesmo reajuste geral anual para os servidores públicos, inclusive os municipais. Como se o servidor público fosse de novo culpado de tudo que acontece no país. Né? E o servidor público aí na prefeitura ganha 2, 3 mil, gente. Não existe Marajá em prefeitura de município pequeno. Não existe. Querem cortar os grandes? Vamos cortar. Onde é que estão os grandes? Alguns no legislativo, muitos no próprio executivo ao nível nacional e no judiciário. Agora, quem é que mete com o judiciário? Quando a Dilma não deu aumento para o judiciário, pode ter sido um dos motivos para o impeachment, né? Então nós temos que estar ligado na política e saber realmente quem está do nosso lado e quem não está. Tá? E muito investimento, então, na agricultura familiar, porque se nós fizermos esse tipo de política, nós temos que, obviamente, produzir mais alimentos. E a habitação popular, gente. Nós temos que fazer um projeto de habitação popular, de reforma de moradia. Não é possível. Nos nossos bairros aí, não adianta a gente fazer outras casas em outros bairros. Se a pessoa mora ali, tem um pertencimento àquele bairro, tem a sua família ali, nós precisamos criar as condições para que a pessoa fique ali. Às vezes esse bairro já tem estrutura. Tu pega o caso do Botucaraí agora. Tem estrutura, tem até asfalto em algumas ruas. Nós vamos fazer um outro loteamento, mudar as pessoas dali? Não, vamos fazer reforma da moradia ali, vamos fazer banheiro para quem não tem banheiro, tem que fazer, melhorar a habitação para que a pessoa tenha uma habitação digna ali mesmo onde ela mora. E nós fizemos a lei quando estivemos na prefeitura em 2013, só faltou na hora de tomar a decisão de qual investimento ser preferencial, tomar essa decisão. E aí, por isso que eu digo que neutro é shampoo, né? Nós teremos essa coragem de tomar essa decisão, sim, do dinheiro ir para quem mais precisa. É essa a diferença na política, gente. O dinheiro é um só na prefeitura. Então, ou tu tem alguém que decide que ele vai para quem mais precisa, ou que ele não vai para quem mais precisa. Aqueles que se dizem neutro, geralmente, né, vão de acordo com aqueles que estão os dominando, e no caso de Soledade, vocês têm nome e sobrenome de quem manda neles, né? Inclusive porque eles não têm coragem de fazer esse tipo de fala que eu faço aqui. Né? Que deveria ser consenso entre esquerda e direita. Ou alguém de direita vai vir e dizer, não, mas ele tem que receber porque já pagou imposto mesmo sendo rico. Por favor, né? Tu paga imposto quando tu compra 1 quilo de açúcar, rapaz. Ronaldo de Moraes. Ronaldão. Boa noite. Os agricultores não tiveram os R$600, muitos perderam a produção de fumo, o milho não cresceu, o feijão... Exato, é mais a seca ainda. Muitos nem colheram. Acho que ninguém está sofrendo tanto como os lá da roça. É verdade, né? Nós temos uma pobreza no campo muito grande na nossa região toda, a Soledade não é pequena, se não me engano, são cerca de 300 Bolsa Família no interior, gente. A gente não consegue tirar para alimentação no interior. Então nós precisamos sim, né, ter um olhar com carinho, ter assistência técnica, ter uma Secretaria da Agricultura que, além de cuidar de ter o Departamento da Água, que é importantíssimo, faz um trabalho muito bom. Mas nós temos que ter assistência técnica, produção, né, para que a pessoa possa, como o próprio Ronaldo me falou ontem numa reunião, produzir seu queijo e poder vir vender na cidade com tranquilidade, né, dentro da lei, tudo certinho. Então nós temos que investir nisso. Né? E isso só um governo que se preocupa com isso. O governo que fica correndo atrás do latifundiário para botar as máquinas dentro das grandes propriedades aí para nunca mais sair, né? Não vai poder fazer isso. Quem vai poder fazer isso é quem tem compromisso com isso. Né? Então, política é isso, tem que estar ligado. Então, voltando, né? Por que eles não fazem as coisas que eu falo? Porque eles têm medo. Ou têm compromisso com essa gente. O que dá na mesma. O não posso e não tenho coragem, no resultado é o mesmo. Não tem mais nada? Pessoal, então, muito obrigado pela participação, né? Agradeço muito. Tenho certeza que nós vamos construindo aí um entendimento sobre as coisas muito sério, né? As pessoas, convidando as pessoas a nos darem suas opiniões, suas propostas para a construção do programa de governo. Nós estamos construindo a partir dessas linhas: participação popular, educação, agricultura familiar, habitação popular, né?
construção do novo distrito industrial, tudo isso nós temos que ir trabalhando. Então, quem tiver ideias, nos mande para mim individualmente. Temos a Rosane coordenando esse trabalho do plano da construção do plano, o Vitor Malage também, quem tiver. O Vitor é um baita companheiro, que tem muita sensibilidade, já nos ajudou a construir muitos documentos aí. Vamos construir um bom programa de governo e tenho certeza que vai ser muito boa essa parceria aí, né? Nós vamos fazer muita coisa boa aí em Soledade. Tem mais um ali, a Lisânia, a proposta da cultura nas escolas. Vamos fazer, Lisânia, é isso aí. Queremos a tua participação aí, nós vamos fazer. Por quê? Porque em que pese o centro cultural funcione bem, as pessoas não têm essa mobilidade de sair lá do seu bairro e levar a criança lá. Então nós temos que fazer chegar as políticas de cultura também para as crianças, e a escola ser um centro efervescente de política, arte, cultura, né? De educação, né? Tudo junto, reunido, né? Para a gente construir um ser humano cada vez melhor. Tá? Um abraço para a comadre Carol, vi que mandou um recado ali, não consegui ler, mas um abraço, comadre, o Juliano, meu compadre, o Everaldo Silveira. É isso aí, Everaldo, investir na educação. Essa Myron, investir nos cursos técnicos profissionalizantes. Nós tivemos o Pronatec, gente, uma grande política. Eu me lembro do Lúcio correndo, indo na casa das pessoas, convidar para fazer o Pronatec, cara. Então nós vamos fazer, vamos investir, vamos ir atrás do Sesc, Senai, Senat, enfim, para a gente construir essas coisas. Isso precisa muita mobilização, muita vontade política, e isso estará também no nosso programa de governo. Tem mais perguntas? Tem mais um monte aí? O pessoal, se quiser, a gente continua, né? Vê mais uns 2 comentários, depois, infelizmente, daí eu vou deixar para responder amanhã, que eu canso. Né? Mas vamos lá. Tem gente perguntando sobre a tua opinião sobre a recriação do Ministério das Comunicações. O Everaldo Silveira da Silva perguntou isso. É uma vergonha, né, Everaldo? Porque eles prometeram diminuir a estrutura do Estado e não teria problema ter o Ministério das Comunicações. O problema é que é para agradar o Silvio Santos. Exato. Esse é o problema. O genro dele. O genro do Silvio Santos. Aí o cara lá que fazia o papel do Ministério, que na verdade eles encurtou o Ministério, mas alguém continuou fazendo o trabalho que fazia o Ministério da Comunicação. O que o cara que era, não me lembro o nome dele agora, que era o secretário, ele fez? Ele pagou ele mesmo. Ele foi do lado do balcão, parece o caos do finado Dalto, né? Que vendia chopp para ele mesmo lá no Bar Bicacho, que é de Soledade, a de lembrar dessa causa folclórica em Soledade, né? O cara da comunicação, ele pagava a agência dele mesmo, de propriedade dele mesmo. Ele, como agente político do Estado da República Federativa do Brasil, pagava ele e gordas e pompudas verbas, né, da comunicação. Então esse do Silvio Santos vai entrar para isso também, para dividir o bolo ali com a SBT, a Record e maracutais de todo tipo, né? Então, e aí o Exército, voltando ao Exército, o Exército de onde se espera sobriedade, mas tem gente muito boa no Exército, estão lá quietinho, 3 mil militares, e todos eles vão para o governo para ganhar 3, 4, 5, 10 mil a mais, e é por isso que eles vão. E estão comprados por esse governo do Jair Bolsonaro. É isso, não tem outra explicação, gente. Recriaram o Ministério para agradar o Centrão e agradar o Silvio Santos, para ter propaganda de graça de graça não, porque nós vamos pagar daí no SPT. É isso. Tem mais alguns aqui. O cara é do PSD, tá? Centrão é PSD, PL, aliás, as movimentações municipais, né? PL e PP brigando para ser visto a Amarildo. E o PL já meio que disse assim, se botarem o PP lá, eu vou com o Betim. Tu veja o Nico. Eles podiam estar tudo na mesma chapa, gente. É que não cabe 4 prefeitos, 2 prefeitos e 2 vice numa chapa só. Senão eles podiam estar tudo numa chapa só. Nosso caso é exatamente o contrário. Se o PDT, PSOL, PCdoB e PT tivessem candidatos em condição de ser ou que quisessem ser, nós apoiaria. Vamos lá, nós temos que construir um programa de governo de esquerda, democrático e popular para realmente mudar a história dessa cidade. A Ana Júlia. Viu, Alisson? Eu acho que os 3 que estão aí como pré-candidatos já tiveram na administração e não fizeram nada e agora vão fazer. Me corrija se eu estiver errado. Exato, na verdade eles estariam, olha, era só o Betinho aceitar ser vice da Marilda que a Marilda aceitaria. Né? O Manir também. Então a única diferença política realmente que tem com uma nova proposta, com um outro projeto, que queremos construir, inclusive através dessas lives, deixe a sua sugestão aí, nós vamos avaliar, vamos escrever, vamos intensificar, aprofundar, né, para que a gente chegue num programa do governo que seja bom
e que seja execuível e que efetive os direitos sociais que a gente tem que lutar dia a dia para manter, porque eles querem, todos os dias eles vêm querendo tirar direitos da gente, tá? Muito obrigado, pessoal, uma boa noite a todos e a todas e até quinta que vem, talvez quinta que vem às 8 horas, mas eu aviso ali, tá? Vou fazer um pouquinho mais cedo porque o inverno a gente se recolhe aí, né? Hoje ainda não tá tão frio, mas tivemos dias frios e vamos ter dias frios pela frente. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado.